Bom dia, irmãos. Que alegria estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho das Escrituras, daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. É um privilégio. Falar do Senhor sempre é um privilégio, amém? A gente ouve tantas histórias de restrições, né, daqueles que queriam compartilhar as Escrituras com liberdade. Então, quando a gente tem uma oportunidade como essa, o nosso coração tem que se encher. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 6. Nós vamos ler um versículo para meditarmos um pouquinho nessa manhã na palavra, amém? Isaías, capítulo 6. Amém? Isaías 6, nós vamos ler apenas o versículo 1 que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Amém? Senhor, nós te louvamos nessa manhã, Pai. Eu quero te agradecer por essa oportunidade. Senhor, eu quero te agradecer por estar aqui, por poder, Senhor, compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Eu peço, Deus, para que cada um de nós aqui nessa manhã tenha o coração sensível para te ouvir. Mas para te ouvir, Senhor, e entender, para te ouvir, Senhor, entender e obedecer, que o nosso coração se abra, Deus, para a porção das Escrituras que o Senhor tem para as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu estava ali sentado não, né? Estava ali no momento do louvor e nós estávamos cantando e declarando algumas expressões de amor ao Senhor e ouvindo alguns irmãos falarem, né? Declararem aquilo que estava no coração. E eu estava pensando, Senhor, como é maravilhoso estar na sua presença e melhor ainda poder expressar o nosso amor pelo Senhor. Poder dizer para o Senhor de fato aquilo que está dentro de nós, poder expressar para o Senhor os nossos sentimentos. E é engraçado porque quando a gente encontra uma pessoa, né, ou a gente de ouvir falar ou de conhecer, que de fato encontrou Jesus e de fato ama o Senhor, irmãos, esse amor leva essa pessoa ao extremo. Quando nós amamos o Senhor Jesus de fato, nós tomamos atitudes que são às vezes inusitadas e inesperadas. E no momento que eu estava ali ouvindo e, enfim, falando com o Senhor, eu me lembrei de duas pessoas. Duas pessoas que elas amaram o Senhor com tanta intensidade, que esse amor ao Senhor levou elas a ter uma vida totalmente entregue ao Senhor. A primeira pessoa que eu me lembrei foi de um livro que eu li. O livro chama O Refúgio Secreto. E esse livro, ele conta a história de uma mulher holandesa, o nome dela é Cornélia ten Boom, que ela viveu em meados da Segunda Guerra Mundial. E o livro, ele é uma narrativa que conta um pouco daquilo que aquela mulher viveu na sua vida, naquele período, mas ele basicamente conta que aquela mulher, num período de guerra, numa nação que foi atacada pela Alemanha, que era a Holanda, ela tinha um relacionamento com o Senhor que, apesar de não descrever isso no livro, mas a gente deduz isso, que era tão intenso que essa mulher, no período de guerra, ela escondia judeus na casa dela, para que aqueles homens não fossem mortos, nem levados presos pelo regime nazista. E eu fico pensando, o extremo que essa mulher correu, o risco, porque na verdade ali, não era só eles que poderiam ser levados presos, mas ela estava correndo o risco de ser levada presa por amar ao Senhor e entender que esse amor levava ela a amar esse outro, esse povo que estava sendo perseguido. E o livro tem a narrativa da vida dela, e me lembrei de uma outra pessoa que por amor ao Senhor, de uma forma extrema, também viveu essa intensidade. Esse homem chamado William Booth, ele viveu mais ou menos na primeira Revolução Industrial. E ele viveu num momento, lá na Inglaterra, onde onde o país estava passando por uma grande revolução, uma transformação social. Mas ao mesmo tempo que o país estava desenvolvendo,
Existia uma grande parcela da sociedade que estava à margem, que vivia na extrema pobreza, que vivia na miséria, e o Senhor levantou aquele homem naquele cenário. Ele era um jovem, e ele se transformou, irmãos, num homem tão apaixonado pelo Senhor, que ele dedicou a sua vida em amor às pessoas. E William Booth foi o homem que fundou o Exército da Salvação. E os frutos de pessoas como Cornélia ten Boom, como William Booth e tantos outros que a gente poderia mencionar aqui, são frutos que vão para a eternidade. São pessoas que encontraram um amor de fato em Deus que transformou a vida delas. E quando nós estamos aqui reunidos como comunidade, como igreja, a principal intenção dos nossos corações em estar aqui é desenvolver um relacionamento com o Senhor. Se você está sentado aqui nessa manhã, se você sai da sua casa para estar aqui com os irmãos, de alguma forma, talvez não na maior intensidade, talvez ainda não da maneira como devia, mas de alguma forma, você busca ter um relacionamento com o Senhor. E já tem alguns dias, na verdade, alguns meses, que esse altar, todos aqueles que estão subindo aqui, ministrando ao Senhor, têm falado dessa relação do homem com Deus. Se vocês puxarem aí na memória as palavras que foram pregadas nos últimos meses, nos últimos domingos, vocês vão lembrar, assim como eu, que nós estamos alimentando a necessidade de nós criarmos uma relação com o Senhor. E apesar disso parecer muito óbvio, mas uma coisa que minha esposa me diz muito é: o óbvio precisa ser dito. Então, apesar de ser muito óbvio falar de uma relação com o Senhor, isso precisa ser dito. Eu e você, nós precisamos desenvolver essa relação com o Senhor. E nos últimos 2 domingos, o Juliano pregou um pouco sobre o texto de Mateus 6, onde ele vem descrevendo aquela oração que é feita ao Senhor em um lugar separado, ou como a gente costuma dizer, um lugar secreto. E é nesse lugar que nós começamos a cultivar uma relação com o Senhor. Irmãos, não tem como nós olharmos para as Escrituras e não pensarmos que os homens e as mulheres de Deus, que a Bíblia conta as suas histórias, foram pessoas que cultivaram esse lugar. Desde a criação, desde o Éden, desde o primeiro homem, Adão, o Senhor ama ser relacional com o homem. E o Senhor, Ele ama tanto ser relacional que Ele nem é um, Ele é 3 em 1. Porque o Senhor preza por relações. E quando nós entendemos isso, nós vamos amadurecendo a nossa relação com o Senhor. Nós olhamos para a Bíblia e nós enxergamos esse livro como uma grande história de amor, de um Deus que entregou o melhor que tinha por amor ao homem. Não tem como a gente olhar para as Escrituras e não enxergar através das letras, das linhas, das palavras, um amor de um Deus que foi ao extremo para tentar se relacionar comigo e com você. E quando eu penso nisso, quando eu olho para a palavra dessa forma, o meu coração ele fica completamente impactado e mexido de pensar: Senhor, existe um Deus que se relaciona, que busca se relacionar, e a minha postura em relação ao Senhor? Como eu tenho devolvido ao Senhor essa relação? E quando a gente fala de uma vida de relação, de uma vida de entrega, essa história de amor, ela precisa ter lugares de encontros. Ela precisa ter lugares aonde você se retira para estar com Ele, simplesmente, talvez, para estar com Ele. Simplesmente para ouvi-lo. Sabe aquela pessoa que você ama? Você muitas vezes não fica com essa pessoa só por estar com essa pessoa. Não necessariamente você precisa estar fazendo alguma coisa, ou você precisa ir para algum lugar, mas você ama essa pessoa, e esse amor te leva a querer estar com essa pessoa. Se nós fazemos isso uns com os outros, se nós conseguimos desenvolver relação uns com os outros, quanto mais ao Senhor. Como está o calibre aí da sua relação com Deus? Obviamente você não precisa me responder, mas pensa um pouco nisso nessa manhã. As motivações do seu coração de estar num lugar de encontro com o Senhor. E é maravilhoso nós olharmos para as Escrituras
e nós enxergarmos relatos, histórias de homens e de mulheres que desenvolveram essa relação com Deus. E quando a gente fala de encontro, de lugar de encontro, de local separado para estar com Deus, desse momento com o Senhor, essa relação, ela envolve local e momento. Se você vai estar retirado com Deus num propósito, você precisa de um local e você precisa de um momento específico. E aí a gente pode citar muitas pessoas da palavra que tiveram locais e momentos definidos para estarem nessa relação com o Senhor. A gente começa pelo primeiro, Adão, lá em Gênesis 3:8. Um homem ao qual o Senhor vinha para se relacionar com ele. Que privilégio, né? O próprio Deus vir para estar com ele, caminhando, conversando e desenvolvendo uma relação em meio ao jardim. Um homem que conseguiu, a Bíblia não fala, né, de quanto tempo houve da criação de Adão até a queda, pode ser dias, meses, anos, não sei. Mas ele com certeza desenvolveu uma relação com o Senhor nesse período que ele foi criado, até o momento em que houve a queda. E a gente segue em outras histórias, como a história de Enoque, também em Gênesis, no capítulo 5, versículo 23 e 24, que diz que foi um homem que andou com Deus. E é interessante porque no original essa palavra andar significa modo de viver. Então Enoque foi um homem cujo modo de viver exalava a sua relação com Deus, ao ponto que ele foi tomado. Que intensidade de relacionamento. E a gente pode citar também, eu gosto desse, em Gênesis 24, 63, diz que Isaac, ele meditava nos campos ao cair da tarde. E essa palavra meditar no original, ela pode significar refletir, falar, conversar, reclamar. Era um homem que todos os dias, ao cair da tarde, ele saía para estar com o Senhor. Engraçado, né? Porque muitas vezes a gente passa por textos como este de uma forma muito despercebida, né? Isaac ia meditar com o Senhor. Mas aqui reflete o relacionamento de um homem com Deus que se importava em ter tempo de qualidade com o Senhor. Então nós estamos falando de locais, nós estamos falando de momentos. Pessoas que estavam em momentos específicos, em locais definidos para estar retirado com o Senhor. Outra pessoa, Daniel, lá no capítulo 6, versículo 10, diz que Daniel subia para o seu quarto 3 vezes ao dia para orar a Deus, para estar com o Senhor. E por fim, a gente pode citar o próprio Jesus. E eu acho maravilhoso esse detalhe das Escrituras, e esse relato está em Lucas 5,16, que diz que Jesus saía para locais solitários para orar. Quem melhor do que o próprio Senhor para nos ensinar a respeito da oração e de estar com Deus do que o próprio Deus? Jesus, como uma figura humana, mas também como o próprio Deus, nos ensina, num relato como esse, a importância de nós desenvolvermos a nossa relação com o Senhor. Então esses são alguns, e a gente poderia ficar aqui horas e horas falando de pessoas que desenvolveram uma relação com o Senhor, de locais e momentos específicos nas Escrituras onde as pessoas cultivavam a sua relação com Deus. E aqui nós chegamos em Isaías 6:1, que foi o texto que nós começamos nessa manhã. E é interessante, esse texto, eu estava meditando há alguns dias atrás, eu estou fazendo a leitura mais a Cris da palavra. Esse ano a gente sempre gosta de variar de anos em anos, para não ficar uma coisa muito monótona. Então, geralmente a gente segue planos diferentes a cada ano. E esse ano a gente optou a ler um plano onde a gente lê o Velho Testamento uma vez e o Novo 2 vezes ao longo do ano, para conseguir ver o Novo junto com o Velho durante todo o ano. E eu estava lendo nesse dia específico sobre esse texto de Isaías 6, e esse texto saltou aos meus olhos. E é engraçado porque, eu não sei se os irmãos compartilham dessa experiência, mas quando a gente está seguindo um plano de leitura, às vezes você fica tão focado em cumprir o plano de leitura, que a leitura em si vai passando despercebida, né? Aí você lê, e depois, se alguém parar de perguntar o que você leu, você, o que eu li mesmo?
E a gente está fazendo esse exercício lá em casa, né? No final do dia a gente senta, no período que a gente vai lanchar, e aí, o que você leu? O que você entendeu? É quase uma professora ali tomando a tabuada do menino. Mas isso é bom, porque é uma prática para a gente dizer e lembrar aquilo que a gente leu e entendeu. E nesse dia específico, quando eu li esse texto, o Senhor trouxe uma clareza no meu coração a respeito desse momento. Porque aqui em Isaías 6 é um local e um momento específico da vida desse profeta. A gente tem de fato aqui, não está escrito, mas a gente infere que este homem estava no seu momento com Deus, quando tudo isso aqui aconteceu. Mas antes de entrar de fato naquilo que eu quero dizer sobre este texto, a gente precisa entender algumas coisas desse contexto para esclarecer aquilo que o texto de fato diz. Aqui, essa passagem específica, quando fala que Isaías viu o Senhor, ele começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor. E continua o seu relato. Mas primeiro a gente precisa entender quem de fato era Isaías. São duas pessoas que eu quero falar nessa manhã rapidamente para a gente entender o texto: Isaías e Uzias. Isaías de fato era o profeta, aquele que estava vivendo a experiência com o Senhor. E a palavra, a Bíblia, quando fala de Isaías, conta em um livro que leva o seu próprio nome, que é o livro de Isaías. Isaías, ele foi um homem que ele profetizou para o reino de Judá, especificamente. Ele foi um homem cuja palavra dele, o chamado dele, o ministério dele, era trazer especificamente para a nação de Israel uma mensagem de juízo, mas uma mensagem de esperança e de restauração. E quando a gente olha para a vida desse homem, lendo, né, não só na palavra, mas dos estudiosos que falam a respeito de Isaías, Isaías foi um profeta que ele profetizou durante o reinado de aproximadamente 4 reis de Judá. O primeiro deles é o próprio Uzias, e os que sucederam Uzias, que foram Jotão, Acás e Ezequias. Então ele foi um homem que o ministério dele foi muito grande, né, extenso. Ele profetizou por aproximadamente mais de 50 anos. Mas, basicamente, os relatos, né, desse ministério profético de Isaías começam aqui nesse capítulo 6. Só que é engraçado porque a Bíblia, apesar de não o livro de Isaías ser um livro profético, onde menciona basicamente as profecias que o Senhor trazia sobre ele, tem alguns pontos interessantes que mencionam sobre a vida do próprio profeta. Por exemplo, Isaías, ele era um homem casado. A Bíblia não diz o nome da mulher dele, mas se refere a ela como a profetisa. Então os estudiosos entendem que ela também era uma mulher que profetizava assim como ele. E no livro de Isaías menciona que ele teve 2 filhos. E é engraçado porque os nomes dos filhos de Isaías carregavam o peso do significado da sua mensagem. O Velho Testamento tem muito disso, né? Principalmente nos livros proféticos, onde os profetas, os filhos deles, o significado dos nomes queria dizer algo em relação àquilo que eles profetizavam. Então Isaías, como diz os estudiosos, provavelmente ele tinha um lar piedoso. Era um lar formado por ele, pela sua esposa e pelos seus filhos, que desenvolviam uma relação com o Senhor. E nessa ênfase das mensagens de Isaías, Isaías é conhecido como o Evangelho do Velho Testamento, por tanto falar a respeito de Jesus, por tanto falar a respeito das profecias relacionadas ao Messias. Essa ênfase da mensagem dele, de falar do reino do Senhor Jesus, era para dizer que esse reino de Jesus traria justiça às nações, restauração da aliança, luz aos gentios, expiação pelos pecados e ressurreição dos mortos. Isaías foi um homem que profetizou a mensagem do Senhor. Então guarda no seu coração o entendimento de quem era esse homem para a gente entender Isaías 6:1. O segundo personagem que relata nesse versículo é o próprio Uzias. É engraçado porque aqui no texto só fala no ano da morte desse homem. Mas a Bíblia conta um pouco mais sobre Uzias. Quando Salomão morre, irmãos, o reino de Israel, né, o povo de Israel, ele é dividido em 2 reinos. Ele é dividido no reino do norte, o reino do sul, ou reino de Israel e reino de Judá. E a partir do momento que há essa divisão em 2 reinos, cada um desses reinos começa a ter os seus próprios reis separadamente e vão se sucedendo outros reis a posteriori de cada um deles. No reino de Judá, Uzias, ele foi o 10º rei. E é interessante porque o pai dele, que também era rei,
ele sucedeu o pai dele, e apesar de ser uma monarquia naquele lugar, de uma certa forma as pessoas elas tinham uma certa influência pela escolha do rei. Se a gente puxar lá atrás, a gente vai ver o povo pedindo para Samuel um rei que foi Saul. Então as pessoas elas tinham uma certa autonomia, uma certa influência para determinar quem viria para essa sucessão real. Mas de uma maneira simples, para a gente entender, os reis que sucediam eram os filhos mais velhos. Uzias, ele era o filho de Amazias e ele sobe ao trono aproximadamente 800 anos antes da manifestação de Jesus. E é interessante porque lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, Crônicas conta muito essas histórias desses reis. Nesse capítulo específico vai falar sobre esse homem. E no versículo 4 diz assim, que Uzias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Quando você pega este texto de 2 Crônicas e vai observar a vida de Uzias, você vai perceber que o reinado dele foi um reinado muito bom para o povo de Judá. Basicamente, depois que Salomão morre, Uzias foi um dos melhores reis para o reino de Judá. Mas por que ele foi bom? A Bíblia mesmo fala, porque ele melhorou as defesas de Israel, de Jerusalém no caso, que era a sede do reino dele em Judá. Ele reorganizou o exército, ele inovou com tecnologia, ele colocou novas formas de ir para a guerra, para o povo conseguir ir para a guerra. Ele consolidou as rotas de comércio, de indústria. Ele lutou contra povos específicos como os filisteus e os árabes, e ele ainda recebia tributo dos inimigos. Ou seja, ele era um rei, não vou falar ideal, mas era muito bom. Pensa num homem que promoveu o reino de Judá, foi Uzias. E esse homem ele se tornou até muito conhecido pelos inimigos. A Bíblia fala no livro de Crônicas, nesse capítulo, que a reputação dele se tornou tão grande que ele foi conhecido até mesmo em outras nações como o Egito, que era uma referência naquele momento, apesar de tudo. Mas o que acontece? Uzias começa bem, mas ele termina mal. O texto continua dizendo que aquele homem ele se tornou muito orgulhoso pela fama e por tudo aquilo que ele tinha conquistado. Sabe o que acontece? Num ato ali de vaidade, ele tenta entrar no templo e oferecer os sacrifícios que era a função dos sacerdotes. E ali foi a queda de Uzias, porque naquele momento, dentro do templo, quando ele tenta assumir uma função que não era dele, o Senhor fere ele com lepra. E a Bíblia diz que ele terminou os dias dele doente e sozinho. Mas apesar disso, apesar do fim de Uzias ter sido ruim, ainda assim ele foi um rei muito amado pelo povo de Judá, por tudo aquilo que ele promoveu, por tudo aquilo que ele significava. Uzias, ele era uma figura, simbolicamente dizendo, que trazia para as pessoas esperança, trazia para as pessoas confiança. As pessoas do reino de Judá, de alguma forma, não só do reino de Judá, mas quando a gente olha histórias de realezas, de monarquias, a gente vai ver como a figura do rei sempre foi muito emblemática, muito importante. E para o povo de Judá não foi diferente. Uzias, ele era um homem importante que trazia para as pessoas uma sensação de segurança, até mesmo por tudo aquilo de bom que ele promoveu. Os estudiosos dizem que foi um dos melhores momentos ali no reino de Judá, assim como em concomitância com o reino de Israel, porque no período que Uzias estava em Judá, o rei que estava em Israel, que era Jeroboão II, também foi um rei aparentemente bom. Então, o reino em si vivia um momento bom. Dito tudo isso, nós vamos falar agora sobre Isaías 6:1. A gente precisa entender quem era Isaías, entender quem era Uzias, para falar sobre este texto. Essa história específica de Isaías aqui em 6:1, Isaías fala uma expressão muito interessante, que ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Quando você pega essa palavra vi no original, essa palavra significa ra'á. E a palavra ra'á significa examinar, perceber, considerar, vou falar mais devagar que eu sei que algumas pessoas estão anotando, aprender a respeito, dar atenção, olhar intencionalmente para contemplar. Olha que interessante. Isaías não só olhou para o Senhor, ele percebeu,
ele contemplou, ele deu atenção. É muito mais do que só olhar. Você quer um exemplo, assim, não no mesmo nível, mas para você entender? Sabe quando você está dirigindo, ou quando você está até mesmo andando de ônibus, você às vezes faz uma rota ali todos os dias, você passa por um lugar todos os dias. Você está dirigindo, para quem está de ônibus não está dirigindo, mas você está ali com um certo grau de atenção. Você pode passar por esse mesmo lugar todos os dias, mas chega um dia que você passa e fala, nossa, eu nunca reparei que aqui tinha isso. Você já passou por essa experiência? Porque você está tão ali, apesar de ver, você não está percebendo aquilo que está ali. Mas quando você para dar atenção, aí você observa e fala, olha só, tem isso aqui. Eu mesmo, direto acontece isso comigo. Às vezes você para, né, num sinaleiro ali, e aí você olha para o lado e não tinha percebido que tinha isso. O que é isso? Significa que além de olhar, você parou, percebeu, você deu atenção, então você enxergou aquilo que estava ali. E aqui é interessante porque essa palavra expressa o que Isaías estava vivendo naquele momento. Ele não só olhou para o Senhor, mas ele deu atenção para o Senhor. Ele percebeu, ele foi intencional em olhar para Deus naquele momento. Irmãos, e como eu disse, a palavra não diz, mas tudo indica que aquele era um momento onde Isaías estava com o Senhor. Provavelmente ele estava retirado no momento de oração, no momento de meditação, não sei, não fala, mas a gente vai, né, deduzindo algumas coisas dessa leitura, que ele viu isso nesse momento específico, porque ele estava ali para o Senhor. E é interessante porque essa palavra, ela aparece nas Escrituras no Velho Testamento em várias outras passagens. Mas tem duas que eu acho que merece destaque a gente falar, que é lá em Gênesis, no capítulo 32, 30, você não precisa abrir, mas diz assim, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, vi Deus face a face, e a minha alma foi salva. Essa palavra vi aqui também em Gênesis é a mesma palavra. Quando Jacó tem um encontro com o Senhor, e ali é o momento em que a vida dele muda, lá em Peniel, naquele lugar que ele denomina Peniel, aqui a palavra é a mesma coisa, ele percebeu, ele contemplou, ele deu atenção ao Senhor. Outra passagem, Juízes 6, 22. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim, Senhor Deus, porque vi o anjo do Senhor face a face. Aqui também no livro de Juízes está contando quando o anjo do Senhor encontra Gideão, e onde esse anjo traz uma mensagem para ele se levantar como um homem, levantar o povo de Israel naquele momento para guerrear, é a mesma palavra. Então nós temos aqui Isaías, nós temos Jacó e nós temos Gideão, que na mesma experiência, nas suas particularidades, eles perceberam, eles viram, eles olharam, eles deram atenção para o Senhor. E aí eu volto um pouco para as nossas vidas. É difícil, mas muitas vezes, irmãos, nós vamos para esse lugar de comunhão com o Senhor e a gente faz tudo, menos dar atenção para o Senhor. Muitas vezes a gente vai para esse lugar de relacionamento com Deus e a única coisa que não existe ali é relacionamento. A gente pode ir por vários outros motivos. Você pode ir para cumprir tabela, você pode ir porque alguém fala para você que você tem que ir, você pode ir porque você sabe que tem que ir, mas você não quer ir e ainda assim você vai, enfim. E aí eu olho para essa palavra aqui de Isaías e eu fico meditando. Falei, Senhor, mas Isaías estava nesse lugar de encontro. Isaías estava descrevendo uma visão que ele teve do Senhor. Mas por que Isaías diz sobre Uzias? Por que ele começa dizendo, no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor? E foi isso que chamou a minha atenção quando eu estava no meu devocional, porque o que chamou a minha atenção, porque a gente ouve muitas palavras a respeito de Isaías teve uma visão, aquilo que se sucede daí para frente, eu vi e aconteceu isso. Mas muito pouco a gente ouve falar, mas Uzias, o que Uzias tem a ver com esse relato da visão do profeta? E aí a gente volta, depois de ter entendido um pouco quem era Uzias, que Uzias ele era aquele símbolo de esperança, de segurança e de apego para a nação. Mas aí, olhando para a história,
para a vida do próprio profeta, Uzias também poderia ser esse símbolo. Os estudiosos falam que Isaías ele era primo de Uzias. Uzias ele era rei, então de alguma forma Isaías ele fazia parte da linhagem real. De alguma forma essa figura de segurança para a nação também era uma figura de segurança para o profeta. Ele tinha também, a Bíblia não fala, mas a gente vai inferindo. Ele tinha de alguma forma uma segurança por estar ali envolvido na família real. Só que a Bíblia diz que Isaías teve os seus olhos abertos no ano da morte de Uzias. Ou seja, após a destruição de um símbolo de segurança humana, foi que os olhos do profeta se abriram. E a nossa relação com Deus, irmãos, essa relação que nós desenvolvemos, muitas vezes a gente limita essa relação aos nossos próprios símbolos de segurança. Uzias, ele era um símbolo, uma figura de segurança para a nação. Quando essa figura é destruída, os olhos do profeta se abrem e aí a gente tem uma sequência de coisas que acontecem. Mas quando a gente traz para as nossas vidas, eu e você, muitas vezes, nós temos os nossos próprios símbolos de segurança. Talvez o seu símbolo de segurança é a sua família, o seu símbolo de segurança é o seu trabalho, o seu símbolo de segurança são os dons que Deus te deu, as características que você tem, enfim. A gente começa a se apegar em coisas naturais, mas o que a gente não percebe é que estar apegado a esses símbolos de segurança podem estar limitando os nossos olhos de serem abertos nesse lugar de relacionamento com Deus. Uzias, ele era um homem que, no momento em que ele morre, os olhos do profeta se abrem, que esse símbolo é destruído, ali é figurativamente, mas a figura de Uzias para as nossas vidas também pode representar isso, pode representar coisas que eu e você, nós seguramos e que tem travado o nosso relacionamento com Deus. E eu separei 3 básicas, símbolos de segurança e apego que nós temos, que é segurança e apego em pessoas, segurança em apego em bens materiais e segurança em apego em nós mesmos. São categorias de coisas que nós vamos criando, como se fosse uma muleta, sabe? Uma escora, onde se aquilo ali não estiver legal, o relacionamento com Deus também não vai dar muito certo. Aí isso começa a influenciar a relação com o Senhor. Eu tenho, acho que, testemunhos dessas 3 categorias na minha vida. Quando a gente fala em apego a nós mesmos, eu me lembro de um período, eu ainda era estudante, estudava no ensino médio, e eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou muito de estudar, de ler, assim, me dedicava realmente a estudar. E eu me lembro que num determinado período, eu comecei a estudar uma disciplina nova, e apesar de ser muito dedicado, eu não conseguia compreender. Irmãos, era uma coisa assim inacreditável assim, para mim naquele momento, porque eu estudava, parece que aquele negócio assim não entrava na minha cabeça. Eu falava: Deus, o que está acontecendo? Eu estou estudando, eu não estou entendendo. Mas eu tinha um apego tão grande em mim mesmo, naquilo que eu já era, entre aspas, naquilo que eu já tinha construído, que aquilo para mim era difícil de entender, de compreender. Eu tinha um apego nas características e nos dons, enfim, no estudo, nas qualidades que eu tinha, e aquilo ali para mim não fazia sentido. Num outro momento da minha vida, falando sobre apegos a bens, um outro testemunho, logo depois que eu e a Cris nós nos casamos no mês de dezembro de 2016, ela formou no meio do ano de 2016, 6 meses antes, e eu formei 6 meses, um ano depois de casado. E foi um período muito engraçado, porque eu trabalhava em um lugar até esse período, formei trabalhando nesse lugar, e por conta de uma mudança no local de trabalho, eles encerraram os contratos lá e eu saí desse emprego. Já estava formado e a Cris já estava formada. Isso foi um pouco antes da pandemia. E aqui eu quero falar para vocês de apego a bens. Nós entramos num lugar que era muito engraçado, porque eu comecei a procurar emprego
Eu acho que eu e a Cris, a gente alternou muito, né? Um período estava ela, estava eu, enfim. Mas acho que nesse período ela estava trabalhando. E eu comecei a procurar emprego. Tá, beleza, né? Irmãos, e eu procurava. Acho que ele estava escondido assim debaixo da terra, porque eu não achava. Irmãos, era um negócio inacreditável. Sabe, assim, eu falava para Deus, Deus, não é possível. E eu nem vou dizer para vocês que eu estava procurando emprego na minha área de formação. Eu estava procurando emprego, eu precisava trabalhar, a gente precisava, né, amor, ter as nossas despesas ali supridas. Irmãos, eu não achava. Mas eu estava assim, num lugar, falava, Deus, não é possível. Como que nós vamos viver, manter, se eu não estiver trabalhando? Era um apego necessariamente a um bem, naquele caso, a um trabalho que ia promover recursos, que eu não estava enxergando que eu precisava era do dono do recurso, mas eu estava ali, eu quero recurso, eu quero emprego. Irmãos, isso durou mais de ano, tá? Deus foi ali me ensinando, acho que de conta gota. Não, peraí, vem cá. A entender o que era essa dependência que eu ainda não tinha entendido, mas era um apego a coisas materiais. E por fim, quando a gente fala apego a pessoas, eu me lembro de uma história, essa é mais recente, desse ano. No meu atual trabalho, surgiu uma possibilidade de uma mudança, e seria uma mudança benéfica, em todos os sentidos. E uma pessoa específica disse que iria me ajudar nesse processo e intermediar essa mudança para que ela acontecesse. Irmãos, aí o bobo aqui mais uma vez, né, foi lá, caiu no apego a pessoas. Aí parece que as minhas orações, apesar de orar a Deus, elas eram assim, Senhor, usa o fulano lá para dar tudo certo, Senhor, a pessoa lá vai ajudar, Senhor. Eu estava acho que querendo ensinar a Deus a como fazer o negócio dar certo, né? Mas o que isso queria dizer? E não deu certo, tá, irmãos? Mais uma vez, tá? Por isso que eu falei que são testemunhos. Esse aqui eu ainda não entendi muito bem, porque não deu não, eu ainda tenho uns lero com Deus aqui, mas eu acho que uma hora ele vai me falar. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que os nossos símbolos de segurança, eles não podem existir. Quando nós estamos apegados a esse tipo de coisa, irmãos, há um bloqueio daquilo que Deus quer revelar para nós. As coisas, elas simplesmente não acontecem. Por quê? Porque as nossas expectativas, a gente vai para Deus carregado. Você vai para Deus para um lugar de encontro com o Senhor, mas aí você já tem uma lista assim pré-estabelecida, e você quer que essas coisas aconteçam. Você já está totalmente apegado às coisas desse mundo, a pessoas, a bens, a você mesmo. E aí você leva tudo aquilo para Deus e ainda quer que Deus traz uma revelação para a sua vida e para a minha vida. Quantas vezes a gente não vai assim para o Senhor? A gente está assim, transbordando de coisas naturais, transbordando de coisas desse mundo, e a gente quer que o Senhor pare e encha. Aí a gente vai para o lugar secreto e fala, ai Deus, me enche, mas a gente já está cheio daquilo que não é o que o Senhor quer nos encher. E eu acho interessante porque para Isaías, a revelação, ela veio exatamente no momento onde ele estava desapegado desse símbolo natural. Então talvez, irmão, você está indo para esse lugar de encontro, você está querendo estabelecer uma relação, um momento saudável com Deus, e não está dando muito certo, ou talvez você não está conseguindo romper nisso, mas o seu coração pode estar cheio de coisas que Deus está dizendo para você, abre mão, deixa isso de lado, vem para cá vazio, vem para cá desapegado, vem para cá com o coração disposto a receber aquilo que eu quero te dar. Irmãos, os nossos olhos serão abertos nesse lugar quando a gente for com o coração assim. A sua vida de relação com Deus, ela vai romper, ela vai se transformar se você conseguir não estar apegado a coisas e pessoas, e mesmo que essas coisas e pessoas sejam legítimas, e eu não estou dizendo que é pecado, eu não estou dizendo que você não possa ter riqueza, eu não estou dizendo que você não possa ter pessoas que te apoiam, ou que você não possa usar os dons que Deus te deu para desenvolver a sua vida, mas você não pode se apegar a essas coisas. Isso não pode ser sinônimo de segurança para você e para mim. Senão nós vamos chegar num lugar onde o Senhor não vai conseguir trazer algo novo sobre as nossas vidas. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos ir para esse lugar
perceber, olhar, contemplar o Senhor, estar disposto a entrar num lugar onde as coisas não limitam a atuação do Espírito na sua vida e na minha vida. E olha que coisa interessante, quando a gente dá sequência ao texto de Isaías 6, a gente começa a ver as coisas que aconteceram na vida de Isaías. Como eu falei para vocês, Isaías 6, ele é o início, é o marco inicial do ministério profético de Isaías. Então, a partir do momento que Isaías teve aquela experiência com o Senhor, ele começou a entender o propósito de Deus para a vida dele. Ele entendeu sobre vocação, ele entendeu sobre propósito, ele entendeu sobre missão, ele entendeu a identidade que ele tinha no Senhor. Irmãos, isso fala muito sobre nós. Isso fala sobre nós porque talvez só o meu e o seu desapego desses símbolos de segurança que nós temos pode trazer resposta para questões que estão paradas nas nossas vidas há anos. Crises de identidade que muitas vezes nós temos em Deus, crises de não saber o que o Senhor quer das nossas vidas. Eu sei que aqui ninguém tem isso, né? Amém. Mas para quem tem aquelas crises, Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus, o que eu vou fazer? Deus. E as respostas vêm simplesmente por um ato de estar no lugar certo, com o coração aberto. Irmãos, Deus nos chama a percebê-lo, a observá-lo, a contemplá-lo, a você e eu, a gente conseguir ir para esse lugar que a gente chama de lugar secreto, mas está entregue para Deus, está aberto, está disposto. E é engraçado porque, mais uma vez, tomando a vida de Isaías como exemplo, quando Isaías tem essa experiência, aquilo que o Senhor traz para Isaías não foram palavras suaves e dóceis ou fáceis de ouvir. O Senhor fala para ele: você vai ter um ministério para um povo que não vai te ouvir, para um povo que não vai obedecer, mas você precisa falar. E é engraçado porque estar nesse lugar com o coração aberto, às vezes o Senhor traz coisas diferentes daquilo que nós queremos, mas nós aceitamos porque a gente entende que é a vontade de Deus. Com certeza, se Isaías fosse escolher, ele queria pregar para um povo que ia aceitar. Ele ia querer pregar para um povo que ia estar com o coração aberto para a mensagem que ele ia levar. Mas como ele estava nesse lugar com o coração aberto, o que o Senhor trouxe, qual foi a resposta dele? Senhor, eis-me aqui. Deus pergunta: quem que eu vou enviar? Ele fala: eis-me aqui, eu estou disposto a fazer isso. A nossa resposta ao Senhor, ela pode determinar o nosso destino como homens e mulheres nessa terra. Depende daquilo que você vai dizer para o Senhor no seu lugar de intimidade. Depende daquilo que você vai dar como resposta para aquilo que Deus está te chamando a fazer, para aquilo que Deus já trouxe para o seu coração. Mas quando a gente entra para esse lugar com o coração aberto, com o coração disposto a contemplar o Senhor e a entender, essas coisas fazem sentido para as nossas vidas. Lembrando lá daquele exemplo que eu dei daquelas pessoas no início, irmãos, qual sentido há em você correr o risco de morrer, de ser preso, de ser perseguido, de ser destruído, para salvar a vida de pessoas que nem são da sua família, de sangue? Tem que ser algo, tem que ser um amor, tem que ser uma resposta, um encontro muito extraordinário com Deus para te levar a viver isso, como aquela mulher viveu. A resposta de Deus para as nossas vidas, o senso de propósito, está em nós percebermos isso, em o nosso coração se abrir e dizer: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor de fato espera de mim? Qual é a vontade do Senhor para a minha vida? E é só uma vida de relacionamento com Deus que vai trazer essas respostas. E relacionamento, irmãos, exige entrega, exige tempo, exige esforço, até que você construa essa relação. Vamos pensar numa relação natural, uma relação humana. Quando você vai se tornar amigo de alguém, ou quando você vai se relacionar com alguém pensando num casamento, não exige tempo, não exige entrega, não exige que você esteja com essa pessoa, para que você conheça essa pessoa, para que você aprenda aquilo que essa pessoa gosta e não gosta, e para que aquela pessoa aprenda sobre você. A nossa relação com o Senhor, irmãos, não difere.
Não difere. Você e eu, nós precisamos ter tempo com o Senhor nesse lugar para entender sobre o Senhor. E é interessante porque, voltando no início do culto, nessas declarações de amor que nós expressamos para o Senhor, para muitos, dizer essas palavras para o Senhor não faz muito sentido, porque você não tem uma relação de fato com Ele, porque você não o conhece ou você não o ama ao ponto de declarar isso para Ele. Porque quando você ama uma pessoa, você declara o seu amor para ela de uma maneira espontânea, porque é aquilo que você sente. E às vezes o nosso local de encontro com Deus, ele é engessado, porque nós não conhecemos o Senhor, porque nós não sabemos quais são os anseios do coração de Deus, porque nós não sabemos aquilo que Deus não gosta, nós não sabemos aquilo que Ele gosta. Nós não estamos num nível de relacionamento com Ele ao ponto de o conhecer. E aí, mais uma vez, isso limita, gera bloqueios nesse lugar. Mas o que eu acredito, irmãos, é que o Senhor, Ele quer derrubar esses bloqueios nas nossas vidas. O que eu acredito é que Deus quer que você e eu, que a gente rompa com essas figuras de segurança, para que a nossa relação com o Senhor amadureça, para que a nossa relação com o Senhor se desenvolva. Então, que nessa manhã você saia desse lugar, você saia daqui deste culto pensando: Senhor, eu preciso desapegar o meu coração daquilo que não vem de Deus. Eu preciso estar com o meu coração entregue ao Senhor, para que aquilo que o Senhor quer ministre ao meu coração. Essa é a vontade de Deus, irmãos. O Senhor é relacional. O Senhor espera uma resposta sua e minha para esse lugar de encontro. Eu volto novamente lá no texto de Gênesis, que eu fico assim, muito impressionado com esse versículo 8 do capítulo 3, que fala que o Senhor, Ele descia ao jardim para estar com o homem, porque essa fala, nesse texto me remete o quanto Deus se importa de estar conosco. E a própria palavra diz que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então aquele mesmo Deus que se importava com Adão e com Eva num relacionamento diário, Ele se importa comigo e com você. Ele é um Deus que te espera. Eu me lembro de uma pessoa, uma vez estava pregando, e ela dizia o seguinte, ela estava dizendo algo semelhante a isso, sobre nós encontrarmos com o Senhor. E ela falava assim: olha, todos os dias Deus vai para o lugar do encontro, mesmo que você não vá, Ele está lá. Você vai deixar Ele lá sozinho? O que ela estava querendo dizer? Você pode furar o encontro com o Senhor, mas Ele nunca vai se ausentar do lugar do encontro. Ele sempre vai estar nos esperando naquele lugar. Então vamos para esse lugar, irmãos. Vamos amadurecer a nossa relação com o Senhor e permitir com que as nossas vidas não sejam movidas pelas coisas desse mundo, mas por uma relação saudável com o Senhor. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Glória a Deus. Oh, Senhor. Jesus, obrigado, Pai. Eu te louvo por essa manhã, porque nós não poderemos dizer que não ouvimos isso, Senhor, um dia. Nós seremos reféns dessas próprias palavras, Deus, um dia, se não as cumprirmos. Mas isso não deve causar um peso nos nossos corações. Pelo contrário, Senhor. Isso deve causar um encorajamento de ir para o local do encontro com o Senhor. Jesus, como nós somos apegados às coisas desse mundo. Mesmo que a nossa boca diz que não, as nossas ações dizem outras coisas, Pai. As nossas atitudes demonstram outras coisas. Senhor, nós somos limitados na nossa relação com o Senhor por nossa própria culpa. Porque nós estamos cheios de tudo menos do Senhor. Porque nós confiamos mais nos nossos trabalhos do que no Senhor. Porque nós acreditamos mais nas pessoas que estão do nosso lado do que do Senhor.
Quantas vezes, Deus, nós confiamos mais nos nossos próprios dons do que no Senhor que traz sobre nós os dons. Senhor, como isso nos bloqueia. Jesus, que nessa manhã a figura de Uzias possa morrer nas nossas vidas. Deus, não permita com que isso continue. Não permita, Deus, com que esse sistema presente no mundo entre nos nossos corações e defina quem nós somos, ou a nossa relação com o Senhor. Leva-nos, Jesus, a estar contigo com o coração disposto, com o coração aberto, Pai, que os nossos olhos se abram para percebê-lo. Jesus, para contemplá-lo. Pai, isso é tão diferente. Eu quero contemplar a sua presença, Senhor, na minha vida e na minha casa. Eu quero perceber o Senhor sobre os meus dias. Mesmo, Deus, que a resposta do seu coração não seja aquela que eu queira, Pai. Mas percebendo, Senhor, eu vou entender o porquê que as suas respostas são diferentes das minhas expectativas. Quando eu te conhecer, Jesus, eu vou entender o porquê o Senhor diz não para mim tantas vezes naquilo que eu queria sim. Porque eu estou conhecendo aquele a quem eu amo, aquele que define o rumo e o destino dos meus dias. Deus, o Senhor é um Pai de amor, um Pai zeloso, e com certeza a sua vontade sobre as nossas vidas é melhor do que a nossa própria vontade. Com toda certeza, mesmo que nós não entendamos, Deus, o que o Senhor tem para nós é melhor. Então abre os nossos olhos nesse lugar. Senhor, que o local secreto não seja um lugar mecânico, um lugar, Jesus, onde a gente vai sem intenção ou sem expectativa, mas que o nosso coração, Senhor, esteja totalmente ansioso para encontrar o Senhor, ansioso, Jesus, para desenvolver uma relação com o Senhor, mais do que com aqueles que estão do nosso lado, para amá-lo e conhecê-lo, Jesus, de verdade, para declarar a Deus, como nós falamos aqui no início desse culto, que o Senhor é tudo para nós, Jesus, que o Senhor é tudo para nós, até mesmo mais que o ar que nós respiramos. Deus, nós declaramos isso aqui hoje nessa manhã, mas nós não queremos apenas dizer, Senhor, nós queremos experimentar essas verdades sobre o Senhor e sobre a sua palavra. Nós queremos, Deus, viver uma história de entrega com o Senhor, onde um dia a gente possa dizer: Senhor, eu te conheci, Senhor, eu vivi uma vida para o Senhor, Senhor, eu fui intenso, eu fui intencional na minha relação com o Senhor, eu procurei saber quem o Senhor era, eu procurei saber quais eram as expectativas, os desejos do seu coração. Senhor, eu me importo contigo, Pai, que essa seja a nossa oração diária, de ouvir o Senhor e de falar: Deus, eu me importo com aquilo que o Senhor se importa. Deus, eu não me apego às coisas naturais, mas eu me apego ao Senhor, eu me apego àquilo que o Senhor deseja. Deus, eu me apego às expectativas do céu sobre a minha vida. Nós estamos aqui nessa manhã, Jesus, enche os nossos corações com a sua presença. Jesus, enche os nossos corações com a sua presença. Pai, vem sobre as nossas vidas, abre os nossos olhos nessa manhã, Jesus. Ó Deus, tira todas as escamas que atrapalham a nossa visão de contemplar o Senhor. Nós queremos ver, Deus, o Senhor face a face. Nós queremos contemplá-lo como Isaías te contemplou, Pai. Ele não teve só uma experiência, mas ele teve um encontro. Jacó não teve só uma experiência, ele teve um encontro.
Gideão não teve só uma experiência, eles tiveram, todos eles, Pai, encontros com o Senhor. Deus, nós queremos te encontrar e que isso mude o rumo das nossas vidas. Vem sobre nós, Jesus, nessa manhã. Encontra, Deus, a tua igreja nessa manhã. Alimenta os nossos corações com a sua presença, Senhor. Gera significado nesse encontro. Gera significado nesse encontro, Jesus. Gera significado nesse encontro, Jesus. Nós estamos aqui nessa manhã. Que a sua presença repouse sobre nós nessa manhã. O teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas. Senhor, para todos aqueles que chegaram aqui nessa manhã precisando ouvir isso, Deus, que os seus corações sejam nutridos pela pessoa de Cristo nessa manhã. Nós queremos sair daqui, Deus, apaixonados pelo Senhor mais e mais, amando o Senhor e ansiando pelos encontros diários contigo, cheios de expectativas no coração, de estarmos com o nosso amado, com o nosso Senhor, com o nosso Cristo. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus.